Como é que a gente pode evitar que os nossos filhos engordem excessivamente? Como é que a gente pode tomar decisões, apesar de todos esses fatores que a gente analisou, que extrapolam a nossa própria individualidade, as decisões da nossa família, né, que são influências culturais, influências da indústria, influências publicitárias, influências da sociedade onde a gente vive, para poder fazer as melhores opções para o nosso filho, poder orientar ele para que ele possa ser saudável. Então, a coisa começa, muitas vezes, na criação do que a gente chama de um ambiente alimentar saudável. Então, a gente tentar justamente ter o olhar crítico para a publicidade. Ter essa noção ajuda a gente, quando a gente chega no supermercado, a atravessar todas aquelas prateleiras de ultraprocessados que vêm antes do hortifruti, justamente, não é à toa, e fazer compras de comida de verdade, né? Comida, legumes, frutas, proteína, carne, peixe, frango, né? ênfase sempre no peixe, lembrem disso, por causa do ômega 3, a melhor proteína que tem é uma proteína magra e saudável. Não tenham medo de comprar peixe. É muito importante a gente tentar ficar menos tempo na área dos empacotados e mais tempo na área daquilo que vai ser descascado, que vai ser preparado por seres humanos e não por uma indústria. Isso já garante uma boa metade da segurança do seu filho em não engordar excessivamente. Uma outra ação muito importante na relação de uma criança com o alimento, ela acontece na introdução alimentar, né? A gente fica nessa angústia de querer alimentar nosso filho, de querer que ele coma bem, e a gente acha que o bem é o quanto a gente vê aquele pratinho que a gente encheu ali ser esvaziado. Não necessariamente é assim, cada criança tem um apetite diferente, cada criança tem uma velocidade diferente, tem uma relação diferente com o alimento, então respeitar essa relação é muito importante. Hoje em dia se fala de uma coisa muito importante que é a relação ativa, de busca do alimento. Deixar a criança brincar com o alimento, deixar ela perceber as texturas, o cheiro, botar na boca, tirar da boca, jogar no chão, passar de uma mão para outra, fazer uma sujeirinha que é muito saudável, ter uma relação ativa com o alimento, ir pegar o alimento e escolher ele. Não forçar uma colher na boca de um menino, não achar que a menina não está comendo bastante porque ela não esvaziou o prato, não distrair, não colocar chupetinha, não fazer aviãozinho, não ligar o vídeo. Esse tipo de artifício, que muitas vezes vem da nossa ansiedade, da nosso desejo de ver um filho alimentado, que é um instinto mais profundo que a gente tem, né? Eles não ajudam, muito pelo contrário, eles vão prejudicar a relação da criança com a alimentação, vão criar uma relação angustiada, ansiosa. Aliás, a criança percebe muito bem a nossa ansiedade e vai transferir essa ansiedade para a sua relação com a comida. E aí a gente sabe, né, o quanto a gênese da obesidade está ligada à ansiedade. Então, começa naquele momento. Então, muito cuidado com estabelecer uma relação segura e tranquila. Confie no seu filho, na sua filha. Ele vai se alimentar, ela vai buscar na sua alimentação aquilo que é melhor para ela. Ela tem a capacidade de se sentir saciada. Então, se ela começa a recusar a colher, se ela diz não, se ela não quer mais pegar o alimento, se ela começa a bater no prato, mostrar que ela está saciada, que ela não quer mais, tire ela da cadeirinha e deixe ela fazer um bom intervalo, voltar a alimentá-la no horário apropriado. Hoje em dia, e isso é válido inclusive para adultos, a gente sabe que o mais importante, no sentido de evitar a obesidade, construir uma relação saudável com a alimentação, é estar cercado de alimentos saudáveis. Então, não ter em casa justamente alimentos ultraprocessados, biscoitos, salgadinhos, batatinhas, sucos, mates e refrigerantes. Isso deve ser evitado, a gente ter isso em casa. Uma criança pequena, de 6 meses, 1 ano, ela não pede nada, ela recebe o que a gente dá. Uma criança de 2 anos, ela pede: mamãe, quero aquele biscoito. Uma criança de 5 anos vai pegar na escola, e uma criança de 10 vai na padaria e compra. Então, o hábito alimentar deve ser construído com 6 meses, 1 ano. É ali que a gente constrói. E para fazer isso, tem alguns fatores muito importantes. A gente tem que ter um hábito alimentar saudável. Então, muitas vezes, essa ideia de que os filhos vêm nos desafiar pode começar aí, né? A gente construir uma forma de se alimentar mais saudável para dar um bom exemplo ao nosso filho. E não ter em casa produtos que são nocivos para a saúde. Então, não ter doces, não ter refrigerantes, não ter sucos, não ter biscoitos, salgadinhos e batatinhas. Esse tipo de alimento pode ser usado de forma moderada, é claro, em momentos de exceção. Numa festa, vai comer um brigadeiro, vai na casa do vovô, pode comer o sorvete, a sobremesa, no parque, vai tomar o suco com os amiguinhos na lojinha de sucos, etc.
Claro que não há nenhum problema nisso, mas no dia a dia, na alimentação da casa, esse tipo de alimentos deve ser evitado. Então é super importante a gente poder, no mínimo, tentar fazer o máximo possível de refeições em família. Não permitir que o bebê, ou que a criança maior, veja televisão, brinque com um tablet enquanto come, especialmente os mais velhos, né, que já escolhem mais as comidas, que já vão muitas vezes buscar o alimento processado. Fazer uma refeição em família, ela tem uma importância fundamental para a criança na relação com os seus pais, com os seus irmãos, na relação com a alimentação. É uma coisa bacana, saudável, é um momento amoroso que a criança não deve perder. É um momento que muitas vezes marca a memória afetiva dela, são as refeições em família. Então, muito cuidado, por exemplo, com os cardápios infantis. Cardápio infantil é uma coisa que não devia existir. Uma criança, a partir de um ano e pouco, ela pode comer exatamente a mesma comida que os pais. É claro que a gente deve evitar sal, deve evitar um certo excesso de temperos industriais, mas não é um problema grave se ela, uma vez ou outra, vai no restaurante e come o que os pais comem. Se os pais estiverem comendo uma lasanha, ela come uma lasanha. Se os pais estiverem comendo uma juliana de legumes, ótimo, vão comer legumes gratinados, vai comer um risoto de fungo, por que não? Por que uma criança tem que comer nuggets e macarrãozinho, ou arrozinho, feijãozinho batido, com bifinho cortadinho e batatinha frita como única opção? Cardápio infantil é uma coisa que se deve ignorar. A criança deve comer exatamente a mesma coisa que você faz para que ela possa justamente ter uma diversidade de sabores, para que o seu paladar fique bastante amplo e que ela goste de comer comidas variadas e, portanto, comidas saudáveis na maior parte das vezes. Muitas escolas e creches, infelizmente, ainda não adaptaram seus cardápios aos tempos que correm, ao conhecimento científico acumulado sobre nutrição, alimentação saudável, principalmente na infância. E estão ainda submetidas à imposição de alimentos açucarados, por vários motivos. Por uma simples não atualização, muitas vezes, porque esses alimentos são mais baratos, porque é claro que a aceitação de alimentos ricos em açúcar é maravilhosa, porque eles viciam a criança, então a criança fica ávida para comer, eles podem botar na cadernetinha, claro, comeu tudo, papou tudo, esvaziou o prato, etc. Então, muito cuidado com creches que têm no seu cardápio banana com mel caro, biscoito maisena ralado, mucilon, neston, essas farinhas completamente processadas que não têm valor alimentício. E sempre o problema do cardápio está na hora do lanche, a hora do almoço e do jantar está ótimo, no lanche é que reside o perigo, né? Que ainda usam sucos, que ainda compram bolos prontos. Isso é uma coisa, às vezes, difícil de se contrapor. Ou a gente escolhe uma creche que tem mais consciência dessa questão do sobrepeso e da boa alimentação, e evita esse tipo de alimento, dá alimentos mais naturais, dá alimentos adocicados, de sabor adocicado, mas feitos de forma mais cuidadosa, com menos açúcar ou sem açúcar, com ingredientes mais saudáveis. Ou a gente vai lutar para que a nossa creche, junto com outros pais, possa oferecer um cardápio melhor para os nossos filhos. Esse nosso movimento deve ser sempre coletivo, porque individualmente você vai ser classificado como uma chata, a creche vai ficar meio irritada com você, os outros pais vão continuar mandando, vão continuar promovendo essa coisa da alimentação rica em açúcar, e você vai ser a exceção, seu filho vai sofrer, vai ser o excluído, a sua filha vai levar um potinho lá de legumes com molhozinho de iogurte e os outros vão levar biscoito recheado, ela vai acabar trocando, vai se sentir excluída, né, do grupo. Então, esse movimento deve ser coletivo, deve se aliar com outras mães e pais que acreditam nessa mesma ideia de uma alimentação saudável e pressionar a creche, fazer reuniões para que as escolas e as próprias famílias, quando as famílias enviam a comida, enviem comidas mais saudáveis, dessa forma e transformando aos pouquinhos a alimentação nas escolas. E finalmente, para terminar essa série de vídeos sobre obesidade, eu queria falar uma coisa que talvez seja um pouco surpreendente. A maior inimiga da obesidade e a sua maior aliada, por incrível que pareça, é a fome. A fome saudável é aquilo que faz o seu filho ou a sua filha comer um alimento saudável. Então, uma criança com fome, e a fome vai acontecer em algum momento, ela come o que você apresentar para ela. Se ela está com fome e você apresenta um prato e ela recusa aquele prato, e você em seguida oferece uma mamadeira, oferece o nuggets que ela queria, oferece
o alimentozinho processado, o salgadinho, o biscoito, ela vai comer aquele alimento, aquele biscoito e vai engordar. E vai adquirir um mau hábito alimentar. Mas se você esperar um pouquinho e confiar nessa fome, ela vai acabar comendo aquilo que você quer que ela coma. E, de novo, isso é uma coisa que acontece no início da vida. É no início da vida que a gente deve formar esse hábito alimentar. O hábito alimentar saudável é algo que vai garantir uma vida saudável, uma vida livre do excesso de peso, livre especialmente da obesidade. Então a fome é o seu principal aliado. Espere seu filho ter fome e ofereça para ele ou para ela alimentos saudáveis. Não troque alimentos saudáveis de refeições por comida ruim, por comida recheada de açúcar, por mamadeiras, que vão formar um mau hábito alimentar. Finalmente, também lembrar que para evitar a obesidade e o excesso de peso, uma outra área muito importante é o hábito da atividade física. Atividade física não necessariamente de ir para a academia, fazer malhação, gente. Atividade física é, para criança pequena, brincar, correr, sair de casa, ir para o parque, ir para a praia, ir para a praça, nos fins de semana ir para um lugar de floresta, de cachoeira ou de praia, correr, brincar, andar de bicicleta, brincar de pique, estar com outras crianças, ir para o clube, ir para a pracinha, enfim, se movimentar. Né? Para criança pequena e para criança maior, é claro, crianças a partir de 9, 10 anos, oferecer para ela um esporte que ela possa amar, um esporte que ela goste. As práticas esportivas podem começar antes, por exemplo, natação, muita gente começa com 6 meses, com 1 ano, isso é bom, não é absolutamente indispensável, mas é bom. Mas a prática esportiva deve começar um pouco mais tarde, em torno de 7, 8, 9, 10 anos, e procurar sempre oferecer diversas visões do esporte, diferentes opções de esporte para que essa criança escolha um que ela tenha talento, que ela tenha alguma habilidade, que ela goste, que ela curta, que ela faça com amor, para que ela desenvolva essa capacidade de fazer atividades esportivas porque ela deseja, né, fazer atividade física, que é uma coisa que lhe dá prazer. Isso é uma coisa muito importante, é um hábito saudável que você pode fazer com o seu filho. Especialmente fazer atividade física junto, né? É muito bacana poder correr com o seu filho, fazer surf com a sua filha, jogar vôlei, jogar futebol. É muito bacana fazer isso em família e, dessa forma, todo mundo se beneficia e todo mundo vai desenvolvendo esse hábito saudável da atividade física, que é uma das garantias para a saúde. O exercício hoje é considerado a maior panaceia, o melhor remédio para a saúde em todos os sentidos. Assine o nosso canal e, principalmente, nos envie suas dúvidas, suas perguntas, participe da nossa comunidade para que a gente possa oferecer conteúdo especialmente para você.